Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live Só Mais Uma e hoje com um tema bem especial sobre as mulheres, com a advogada Thaís. E vamos esperar aqui, ver se ela consegue entrar dessa vez. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tenho certeza que será um tempo bem especial. Vamos ver se a Thaís agora consegue entrar. Peraí. Ale, feliz aniversário! Vamos ver aqui. A Thaís entrou. Acho que agora deu. Aê! Tudo Que bom? bom! Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo jóia. E você? Ainda bem que deu certo, porque às vezes, nossa, todo dia a gente vai fazer uma live pela ONG ela não entrava de jeito nenhum, foi um estresse. Minha primeira live aqui foi com o meu irmão lá da Malásia e eu fiz praticamente sozinha. Só tinha o som da voz dele só e E não foi. tinha, não dava para vê-lo. Mas que bom que deu certo. Deu certo. Eu quero dizer que é uma honra tê-la aqui. É um grande prazer conhecê-la, né? Porque a gente não se conhece pessoalmente. A gente foi, na verdade, quem fez o intermédio aí foi a Ju, né? Sim. E é um grande prazer você ter aceitado o convite para participar da live. Estou muito, muito, muito feliz e eu tenho certeza que vai ser muito especial esse Ah, momento. eu que agradeço, viu? Eu amei o seu convite, achei muito legal a gente participar, porque muitas vezes a gente participa de eventos muito fechados, só relacionados à nossa profissão, e às vezes é tudo muito engessado. É gostoso a gente ter um bate-papo mais leve e mais descontraído, e até para levar algumas informações sobre outro ponto de vista, né? Uma maneira Exatamente. menos formal. Eu agradeço o convite, viu? Você é muito querida, e a Ju Bertolini, maravilhosa, né? Adorei que Maravilhosa. ela apresentou. Obrigada novamente. Bom, então, só para fazer aqui um apanhado geral, a Thaís, ela é advogada, né, especializada na defesa da mulher. Ela trabalha para a ONG Ela, não é isso? Vai me Isso. corrigindo se eu estiver errada. Você que fundou a ONG ou você trabalha para a ONG? É assim, vou te contar. Conte. Então, eu sou advogada há 15 anos. No entanto, percalços da vida, enfim, há caminhos, né, que nos levam para diversos lugares, me deixaram distante dessa questão da defesa dos interesses da mulher, mas era uma questão que já me acompanhava desde a universidade, desde os tempos em escolha de monografias sempre direcionadas pelos temas que envolviam os direitos das mulheres, enfim. Mas aí eu engravidei no último ano da faculdade, enfim. Então, a meta era me formar, passar no exame da ordem, deu tudo certo, passei com meu filhinho no colo. Mas eu acabei indo depois trabalhar com uma amiga, questões cíveis, eram outras questões. Mas, enfim, era aquele caminho daquele momento. E eu fui me reencontrar mesmo com essa intenção de trabalhar com. Oi, Acho voltou. que voltou. Voltou. Falei, gente, tá tudo certo. Então, e nessas andanças da vida, eu acabei me mudando de São Paulo para Santos. E aí eu comecei a trabalhar num ambiente aqui em Santos muito predominantemente masculino. Enfim, gestão de mão de obra portuária, era só homem, 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 homem o tempo todo. E aí eu acabei engravidando da minha segunda filha e falei, bom, eu acredito que eu não vou voltar.
tava numa pegada de trabalhar num horário muito insano, eu queria amamentar, eu tinha umas metas assim de maternidade que eu não concretizava, enfim. Então, quando eu finalmente consegui ter a minha segunda filha, era a hora que eu queria parar. E no final das contas eu falei, e agora, né? Vou voltar a trabalhar. Depois esperei ela fazer um aninho, era um ano sabático, que a gente chama de sabático, mas na verdade é a coisa mais insana, né? Porque estar com um recém-nascido, uma criança pequena em casa é muito difícil. E Verdade. mais o filho mais velho, né? Então, eu tenho hoje um adolescente e uma criança pequena. E Uau. aí eu falei, meu Deus, será que essa vida, né, de voltar para o ambiente formal do mercado de trabalho com esse tanto de assédio moral, na verdade eu acho até que eu seria demitida muito rapidamente, porque automaticamente você vira uma pessoa que as mães sofrem muito isso. A gente atende isso muito no escritório, como se as mães fossem pessoas com as quais nós não pudéssemos mais contar. Né? Viram as cafés com leite como se fôssemos menos competentes, e no final, quando a gente vai ver, acabamos abraçando muito mais tarefas do que estaríamos dando conta se fosse em outra situação, né? E aí a Concordo. gente acabou fundando um escritório para atender mulheres, levando em consideração essas questões sobre a perspectiva de gênero. Levando em conta a desigualdade no judiciário, muito machismo, muita violência. E quem veio comigo nessa foi a minha sócia. Na verdade, ela veio muito nessa de... A gente se conheceu nessa última empresa que a gente trabalhava. E ela trazia muito essa questão, olha, a gente tem que trabalhar, vamos montar um escritório, vamos deixar essa vida do corporativo de lado, vai ser melhor para nós. E acabou me seduzindo e despertando dentro de mim esse sonho antigo que eu tinha de trabalhar com mulheres. Eu queria muito, muito lidar com isso. Mas acho que, na verdade, eu nunca tinha encontrado uma pessoa que tivesse realmente disposta e afim de abraçar essa temática. Porque muita gente fala, nossa, um escritório que só atende mulheres e só vê os interesses das mulheres existe, né? Tem campo para tudo isso. Gente, só tem machismo. Tem muito campo. A sociedade, o patriarcado, ele nos engole todos os dias. Os divórcios, né? Os divórcios são injustos. As separações, elas sempre têm um quê de violência. Se a gente for analisar, todas as mulheres sofreram violência em algum momento da vida. Então, Infelizmente. no final das contas, eu tenho muito campo de trabalho. Eu trabalho Sim. dia, noite, madrugada para dar conta de toda essa demanda. Sabe o que que eu acho, Ju? Assim, eu acho que... Ju, desculpa. Eu pensei na Ju. Thaís, sabe o que que eu acho? Que, na verdade, a gente ainda tem pouca informação daquilo que é violência. Sim. Né? Quando a gente trata de violência, a gente acha que é só a agressão física. Né? A gente acha, até mesmo nós, mulheres, a gente não acredita que, às vezes... emocionalmente a gente pode estar sendo atacada e pode estar sendo violentada e a gente não consegue enxergar isso, né? E normalmente a gente traz a culpa pra gente, né? Normalmente a gente se vê culpada porque realmente o agressor ele faz com que a gente se sinta culpada por aquilo que está acontecendo. Então a gente não consegue enxergar que a gente tá sofrendo ali um assédio, né? A gente está sofrendo ali um tipo de violência. Então, até uma das coisas que eu gostaria de abordar aqui nessa live é realmente quais são os tipos de violência. Para que todo mundo possa abrir a cabeça, porque às vezes a gente está vivendo um casamento super abusivo e a gente não enxerga isso, porque a gente só acha que se tomar um tapa na cara ou se acontecer isso é que chegou, né? Que a gente está sendo realmente violentada. Quando não, né? Quando às vezes o mínimo ali, um detalhezinho, já é uma violência psicológica, que às vezes é muito pior do que um tapa, né? Faz um estrago muito maior. Com certeza. Isso que você está colocando no contexto da violência doméstica e familiar, né? Então, quando a gente está falando de um relacionamento que já existe, a gente não trabalha só com violência física. Existem muitos casos de violência psicológica por anos, né? Que a mulher sofreu por anos. E agora ela se sentiu, talvez, fortalecida ou consciente, por assim dizer, de que a situação que ela vivia era de extremo abuso, de extrema violência psicológica, e ela conseguiu colocar um basta. Mas quantas mulheres que, muitas vezes, eu e minha sócia, a gente atendeu em um ano, e ela só voltou para concretizar esse divórcio no ano seguinte. E a gente indica, olha,
vamos procurar uma psicóloga, vamos conversar, vamos trabalhar eu não gosto muito de usar essa palavra do empoderamento, mas é basicamente essa informação. Como a gente vai trabalhar e construir as estratégias necessárias para que essa mulher realmente consiga dar andamento no seu plano, na sua estratégia de separar-se. Porque muitas vezes é dependência socioeconômica, é dependência afetiva, é dependência emocional. O que os meus filhos vão pensar de mim? Mulheres com filhos são as que têm mais dificuldade de se separar. E muitas não entendem. A gente atendeu também um caso, não tem muito tempo, de violência sexual, onde a mulher não entendia que ela sofria estupro. Hoje, a gente vê muitas construções de teses no sentido de chamar de estupro marital. Mas, na verdade, é estupro, é violência sexual. E muitas mulheres acham que têm obrigação de transar com o marido porque são casadas. Sim. Então, às vezes, não é geralmente um estupro clássico que a gente consegue identificar como uma ameaça, e simplesmente um jeito diferente de se comportar. Então, às vezes, a mulher fala, bom, eu vou transar com ele logo de uma vez, porque assim eu evito a represália que vai vir amanhã. Entende? Sim. Então, assim, são violências sexuais dentro do contexto de um relacionamento que muitas mulheres não se dão conta de que estão vivenciando. E tem aquelas violências psicológicas que diminuem dia após dia, né? Violência patrimonial, não deixa a mulher trabalhar. Ou se trabalha, exige que coloque o dinheiro que recebeu inteirinho na mão do homem. E isso vem sempre, como que fala? Vem por trás sempre um zelo, né? Nunca é tipo, não, eu não quero que você trabalhe porque eu zelo por você, porque você não precisa, porque você sempre vem disfarçado de uma gentileza, né? Quando, na verdade, não. É muito engraçado isso. Vivendo, depois de anos e anos e anos, a gente atende, às vezes, mulheres de 50, 55 anos que falam, eu vou trabalhar do quê? Eu nunca fiz nada. E o trabalho doméstico, e o trabalho de cuidado é um trabalho extremamente invisibilizado. E Sim. A gente está sentindo o preço desse trabalho quase que... eu também acho pesado usar essa palavra como se fosse um trabalho escravo, porque, na verdade, ele não é. Mas o trabalho da doação, o trabalho de cuidado, ele é um trabalho extremamente extenuante, que não tem hora para terminar, que não tem horário para ser demandado. A gente não recebe um único centavo como contraprestação. A gente é jogada para fora do mercado de trabalho por conta disso. E a gente tem sentido isso na pandemia. A gente tem tido quedas da produção acadêmica, produção científica, que quem produz a maioria desses trabalhos são as mulheres. Houve queda porque as mulheres foram devolvidas para o lar. A gente, inclusive, está construindo um observatório. Você perguntou sobre a Unguiela. Eu não sou a fundadora, eu sou uma das fundadoras, né? Nós somos em 6, nós temos um núcleo jurídico, onde eu participo dele com a Bruna, que é minha sócia no escritório. Tem o núcleo biopsicossocial, que quem integra é a Júlia. A Júlia está aqui também nos assistindo, que ela é psicóloga maravilhosa. E a Isadora, que também está com a gente no núcleo biopsicossocial, que é da área da saúde. E tem o núcleo de comunicação, que quem está à frente dele é a Flávia, e tem a Alexandra. A Alexandra que vivenciou uma situação de violência e acabou trazendo o estopim da criação do grupo através de um projeto que acabou se transformando numa ONG mais formal, com o CNPJ, para a gente poder ter mais mobilidade e maior atuação. Então, a gente vai até aproveitar para conversar com você, porque eu acho que você vai curtir esse projeto. Eba! Tentando criar um observatório das relações de emprego e de estudo das mulheres. Porque a verdade é que a pandemia jogou as mulheres de volta para casa. Aquelas que conquistaram alguma coisa estão perdendo emprego, estão falindo, seus empreendimentos estão fechando, as universidades não estão aceitando acordos em pagamento, ou seja, muitas mulheres estão tendo as matrículas canceladas, não vão poder voltar a estudar. Então, basta uma crise econômica política para a gente saber para quem que sobra, né? Exatamente, infelizmente. E falando de pandemia, infelizmente a gente viu que nessa pandemia a violência aumentou. Né? Eu vi até no Instagram que vocês fizeram uma campanha em relação a isso, né? Sobre a violência doméstica aumentando por conta da pandemia, que agora todo mundo está em casa, né? Aumentou a convivência, né? Aumentou a convivência.
E aí aumentou a intolerância. É muito doido, né? Porque você escolheu a pessoa ali para construir uma vida juntos e de repente você se vê ali trancafiado dentro da casa e ela vira o seu inimigo, né? Para você ver como a violência ela é sórdida, né? Porque ela é praticada na constância do lar, não necessariamente, né? Às vezes a gente fala em violência doméstica e pensa muito no marido dentro de casa, mas a violência doméstica pode ser cometida por um tio, pelo namorado, pelo ex-namorado, ela não requer necessariamente essa coabitação. No entanto, a gente sabe que são as pessoas que estão morando junto, né, debaixo do mesmo teto, as que estão sofrendo. Então, a gente traz à tona também a questão de que muitas mulheres empurram os relacionamentos com a barriga. Porque muitos desses casos não foram violências que foram deflagradas agora na pandemia. Elas entraram em violência em situação aguda porque elas já viviam um relacionamento muito ruim, muito tóxico há muito tempo atrás. Só que conviviam com a pessoa 2, 3 horas por dia, muitas vezes só via à noite, já logo ia dormir, dia seguinte todo mundo ia trabalhar e a paz, suposta paz, reinava. Agora imagina 24 horas por dia, 7 dias por semana. Colocou uma lente de aumento naquilo que já existia, né? Estado agudo. E aí o que acontece? E muitos homens também, eles têm essas deficiências, né, nas suas masculinidades. Então tem muito cara justificando atitudes e condutas violentas porque perdeu emprego, porque teve redução de salário, porque quer trabalhar em home office e não tem silêncio. Aí, Silêncio. essa quando eu fico passada. Gente, a gente sabe o que é trabalhar e conter as crianças. E eles não aceitam. Meu chefe não pode ouvir pedido de criança atrás da câmera. Então, assim, são realidades que muitos homens foram expostos e aí acabam usando como se houvesse justificativa para as violências, gritaria. Teve aumento de violência contra crianças também. Pai que perdeu a cabeça e deu tapa, botou de castigo, gritou, até reclamações de condomínio, ouvindo grito de homem, grito grave, brigando com criança dentro de casa. Entende? A pandemia deflagrou um monte de casos de violência, um monte. E mesmo com essa pandemia, é possível, é sempre bom a gente deixar claro que é possível ainda assim denunciar, Sim, né? sim, com certeza. E não usar a pandemia como mais uma desculpa para não denunciar, né? Tipo, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo passando por essa fase, tá todo mundo. É bem o que você falou, é uma lente de aumento em algo que já acontecia. Exato. Né? Que por muitas vezes estava ali debaixo do tapete, né? Sim, com certeza. E a gente lida muito com essas questões, porque no final das contas, quando alguma mulher está numa situação muito difícil e ela chama a própria polícia militar já chega no lugar falando, olha, você quer mesmo denunciar? Porque, olha, ele é o pai do seu filho, sei que vocês estão nervosos, mas dá uma pensada. E nós atendemos um caso recente onde o policial falava para mim, eu fui no local. A coisa era muito aguda, eu quebrei a quarentena, porque eu sabia que se eu não fosse, não ia ter boletim de ocorrência. E o policial falava para mim, mas você quer mesmo dar andamento? Porque ela reagiu. E como ela reagiu e deixou uma marca, isso pode se voltar contra ela. Eu falei, meu amigo, o senhor já ouviu falar em legítima defesa? Essa pessoa poderia ter sido vítima de um feminicídio. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Meu Deus. Então, nós enfrentamos muita dificuldade nas denúncias, mas eu acho importante também a gente conversar aqui, que ontem teve uma alteração, na verdade houve a publicação de uma lei, depois eu vou te mandar, que trouxe a questão da alteração pontual nas denúncias pelos meios eletrônicos. Então, a gente fala, é uma novidade até a página 2, né? Porque como a Lei Maria da Penha, ela já vem alicerçada nos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, o atendimento sempre deveria ser especial. Então, não é porque estamos numa situação de calamidade, uma questão de pandemia, que nós temos que lidar com esse assunto como se ele fosse urgente. Ele sempre foi urgente. Ele vem protegido por uma série de instrumentos, não só os instrumentos brasileiros. Mas, ok, vamos entender que deram uma atenção especial agora em caso de pandemia. Então, o que acontece? A mulher está numa situação de violência, ela já podia registrar o boletim de ocorrência por meio eletrônico.
estão aqui no estado de São Paulo, entra na delegacia da, né, policiacivil.gov.br, e se não tivesse dificuldade de encontrar o campo, poderia ir lá no Outras Ocorrências e registrar a ocorrência. Então agora é obrigatório que todas as mulheres consigam, de fato, efetivar a denúncia por meio eletrônico, e o juiz vai deferir a medida protetiva de urgência de maneira pontual e assertiva e sem colocar ponto final nessa medida protetiva. Porque, infelizmente, nós estamos lidando desde sempre, isso não está nem previsto na lei, mas os juízes dão prazo para as medidas protetivas terminarem. Então, ou seja, eu peço uma medida protetiva para uma tentativa de feminicídio e o juiz me dá 30 dias de medida protetiva. Tem cara que fica com a folhinha contando, a hora que der. Eu imagino, riscando, né, na parede, assim, ó. Só esperando, a hora que der o 31º dia, eu vou lá, vou dar muita porrada na cara dela. Até porque gera uma questão de vingança, né? Sim. Então a gente enfrenta uma série de percalços. Então agora, durante a pandemia, não é para os juízes fixarem prazo final para as medidas protetivas. Elas devem ser concedidas sem data para terminar, e as que já foram concedidas devem ser renovadas sem maiores dificuldades. E as partes, né, tanto o agressor quanto a agredida, vão ser comunicados emergencialmente por meios eletrônicos. Isso vale, inclusive, para o WhatsApp. Claro que não vai substituir casos mais graves e mais urgentes, que na prática acabam nos levando para a delegacia sempre. Tentativa de feminicídio, estupro, violência sexual contra menores, chantagens do tipo de obtenção de vantagem sexual em favor de menores de idade. Isso vai obrigar que a gente vá até a delegacia. Por quê? Porque vai ter que fazer exame de corpo de delito, às vezes precisa de alguma lesão corporal grave, o médico legista vai precisar analisar a gravidade das lesões. Na prática, quem milita, quem atua mesmo, sabe que a gente vai ter que baixar na delegacia. Só que a verdade é que eu estou numa situação de, agora, conversando com você, aqui no meu WhatsApp, começar a me chamar uma mulher e começar a descrever um problema de uma violência. Eu vou construir com ela uma denúncia e eu já vou pedir para o juiz em sede de emergência, eu vou entrar no sistema com o meu token e vou pedir, o juiz tem que me atender. E a gente tem conseguido isso de uma maneira muito rápida. Mas o fato é que a gente sabe que as mulheres que não estão assistidas por advogados ou por qualquer outra pessoa que possa auxiliá-las, elas vão encontrar um pouco de dificuldade. Sim. Então, por mais que os órgãos estejam aí aparelhados e agora, né, obrigados por lei a dar essa assistência, muitas mulheres têm dificuldade de chegar até a página 2. E a gente tem que lembrar do recorte de classe, gente. Tem muita mulher que não tem celular, não tem notebook em casa, não tem internet. Ah, vou lá para um boletim de ocorrência eletrônico, mas espera só um minutinho, tá entrando uma água aqui na minha casa, que eu moro numa palafita, então eu vou pegar aqui meu smartphone. Gente, vamos dar uma segurada no capitalismo aí, vamos dar uma analisada nas questões sobre todas as perspectivas. E assim, existe, até a Dorinha colocou aqui, até mesmo acesso aos meios eletrônicos. Gente, tem gente que mal sabe ler e escrever. Como vai seguir os mecanismos? Inclusive, a gente tem falado sobre isso também, sobre as audiências eletrônicas. Gente, não é tão fácil assim. Para nós parece muito usual. Mas eu vou chegar ali na Dona Joaquina, que tem 54 anos, extremamente pobre, que mora na comunidade. Vou falar, Dona Joaquina, às 14 horas a senhora esteja trajada de uma maneira básica, porque o judiciário é machista, enfim. Esteja trajada de uma maneira X e entre as 14 horas nesse ambiente virtual, nós vamos fazer uma audiência. Sim. Sabe? Eu tenho percebido isso, eu dou aula, né? E aí eu tenho percebido isso, de 100 alunos que deveriam entrar para fazer a minha aula, 30 estão participando, né? E muitos não têm celular, muitos não têm condição, é um celular para a família toda, moram... né? Várias pessoas, são várias crianças, então às vezes a gente trata as coisas como óbvio, porque é óbvio pra gente, né? Mas a gente não expande a nossa visão para uma realidade que infelizmente ainda existe. Pois né? E aí, nesses casos, essas mulheres, elas podem ir até uma delegacia. O que você indicaria, assim?
essa mulher, ela ir a um lugar que é o que você falou, às vezes ela vai chegar numa delegacia normal e vão ali falar para ela, minha senhora, isso acontece, né? Minha Olha, senhora, estamos em pandemia, seu marido está nervoso, tenta entender o lado dele. Então, sim. assim, ir para lugares que realmente vão acolhê-la, né? Sim, sim. Você sabe que até na nossa presença, às vezes até advogado junto, você percebe uma dificuldade muito grande. A pessoa parece que existem portais. Olha, se você não passar nessa salinha, você não vai conseguir lavrar o boletim de ocorrência. E a questão, ela é óbvia. Você deve chegar na delegacia, eu tenho uma denúncia a ser feita, eu exijo que essa denúncia, que essa notícia que eu estou trazendo seja reduzida a termo. Eu tenho direito de lavrar o boletim de ocorrência. E se tiver uma marca no corpo, eu tenho direito de fazer um exame de corpo de delito. Eu quero uma requisição para o IML. E as delegacias têm que estar preparadas para recepcionar as mulheres. Inclusive, existe uma alteração na Lei Maria da Penha, trouxe, inclusive, a preferência para que mulheres sejam atendidas por outras mulheres. Mas, na verdade, às vezes a gente tem mulheres na linha de frente com zero preparo para atender essas mulheres. E que, às vezes, acabam culpabilizando a vítima. E quando a gente pega uma mulher que está em situação de extrema vulnerabilidade, extremamente ansiosa, já se sentindo culpada por estar ali. Culpada, será que eu não fiz alguma coisa para merecer? A gente atende diversas mulheres que falam, mas também se eu não tivesse falado daquele jeito, com certeza ele não teria jogado em mim. A sociedade já faz a gente pensar dessa maneira, né? A sociedade já faz com que a gente se sinta culpada desde o momento que nasce uma mulher, a gente já nasce a culpa ali, né? Nossa, a gente e aí a mulher chega na delegacia e a pessoa faz uma pergunta para ela de uma forma que ela recepciona como nossa, é verdade, eu não deveria estar aqui. Eu atendi uma pessoa que quando ela chegou lá na delegacia, a escrivã falou assim para ela, bom, senta aí que eu já vou te atender. Não, então, mas é que meu caso é violência doméstica familiar, eu vim instruída, eu vim orientada de que eu tenho preferência para ser atendida. Ela falou, olha, minha preferência está toda sentada aí. Mostrou a delegacia e realmente tinha várias pessoas. Então, tudo bem, se todos aqueles casos eram de violência doméstica, não ia ter o mesmo que fazer. Ia ter que esperar, só que o caso dela era também de violência sexual. Então, assim, quando você está lidando com uma questão de violência sexual, nós estamos falando de situação extremamente humilhante e extremamente degradante. E, às vezes, eu vou falar bem abertamente aqui com você, Tita, às vezes, precisa coletar sêmen para poder verificar material genético para caso de estupro. E eu vou ficar gritando lá do outro lado da sala, escuta, eu fui estuprada, e eu talvez tenha material genético. É humilhante, né? É muito humilhante. Como é que a pessoa vai falar, escuta, eu tô com material genético aqui na minha calcinha que tá rasgada, você pode pegar para mim? Jesus! E, assim, e quando você pega a Lei Maria da Penha, é uma lei gostosa de ler, porque ela é multidisciplinar, ela não é focada nesse juridiquês, ela determina que tem assistência social na delegacia, atendimento com psicóloga. Ela é uma lei maravilhosa. Na verdade, ela veio por conta de uma obrigação, né, internacional do Brasil tomar providências no sentido de construir uma lei que proteja a mulher no contexto de violência do lar. Então, ela é uma lei muito bem estruturada, muito bem elaborada. Só que na prática, quando a gente chega para fazer uma denúncia, a gente não percebe que está sendo tratada com sigilo, que a mulher está sendo tratada com sigilo, com prioridade. Então, assim, não dá para largar a mulher esperando para lavrar o boletim de ocorrência numa comarca que não tem a delegacia da mulher, junto com o cara que teve furto de veículo. Sabe? O cara que perdeu o carro, que foi roubado, enfim, ninguém está dizendo que o dele não vale. A dor dele vale, mas ela não vale mais do que a dor degradante de você sofrer uma violência ou uma violação de direitos humanos. É muito triste. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando de violência propriamente dita. A gente está dizendo que princípios basilares de dignidade da pessoa humana, o direito de viver sem violência, o direito ao respeito, o direito a uma vida digna foi corrompido. Aquela mulher está muito triste, ela está muito mal. Quantos casos de tentativa de suicídio a gente atende de mulheres depois que elas sofreram violência, elas tentam ceifar a própria vida. Isso é muito grave. Precisa de um olhar muito apurado de toda a sociedade. Sim, e eu acho que eu queria tratar de dois assuntos. O primeiro, eu vi lá, ali no Insta, que agora alguns aplicativos de compra estão apoiando a mulher nisso, né? Então porque muitas vezes
a mulher tendo acesso à internet, tendo acesso ao celular, muitas vezes o cara tá lá em cima dela, né? O que você tá mexendo, o que você tá... E fica ali numa pressão. E aí, eu vi que tem um site de compra que você pode entrar ali, fingir que está fazendo uma compra, e ali ele tem um botão onde você aperta e você denuncia. Isso existe desde quando, assim? Isso é novo? Isso funciona? Como que tá? São tentativas, né, que pessoas preocupadas, né, em tentar estancar a violência de gênero têm tentado implantar por conta da questão da pandemia. No meu sentir, todas essas tentativas, elas são muito válidas. Se elas alcançaram uma mulher e elas foram suficientes para tirar uma mulher da situação de violência, para mim ela valeu. Sim. Só que, de novo, a gente volta naquela questão da classe, né? Sim, quantas mulheres de acesso, de acessibilidade. Exato, né? Você tá lá com o celular, uma desses aplicativos que fez muito sucesso foi a Magazine Luiza. Olha, foi muito legal, né? Uma super atitude. A Uber fez isso, né? O Uber fez uma corrida grátis até a delegacia para o caso de você estar em situação de violência doméstica. Então, foram questões muito pontuais, mas que só vão chegar às mulheres que têm celular, que têm acesso à internet. E que e outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que no momento da violência, que acontece tudo em fração de segundos, muitas vezes você não consegue construir a estratégia do socorro. Você entra... Eu atendi muita mulher em situação de violência que se trancou dentro do banheiro e só conseguia chorar. Eu não vou conseguir pensar em desbloquear o meu celular, abrir o aplicativo da Magazine Luiza e ali eu vou clicar, socorro, me ajuda, eu vou ligar lá no 80, eu vou dizer o que está acontecendo. Ela não consegue, entende? Só que a gente precisa entender também que todos os mecanismos que vêm para ajudar, eles são bem-vindos, eles são bem-vindos. A gente só não pode deixar de trazer a informação de que as pessoas menos favorecidas ou analfabetas digitais, por assim dizer, não vão se beneficiar desses programas, sem deixar de dizer que as mulheres que mais sofrem violência são as pessoas dessa camada social. Sim. E, Thaís, quais são as violências sofridas por mulheres e onde as mulheres não conseguem perceber que isso é um tipo de violência? Você diz de cotidianos, né? No dia a dia. A gente já debateu aqui quando falamos da questão do trabalho, né? Você não precisa trabalhar, né? Você já tem tudo, eu te dou tudo. E isso você acaba colocando essa mulher, coisificando essa mulher como parte desse patrimônio, porque você não permite que ela cresça, que ela floresça e que ela busque a sua carreira, enfim. E às vezes a gente vê as narrativas, né? Olha, por que você vai trabalhar? Essa eu ouvi, acho que foi ontem. Você vai ganhar R$2.000? Por que você vai ganhar R$2.000 se esse é o valor que custa a escolinha para deixar o nosso filho? Nossa, isso é muito comum. Nossa, então assim, não vale a pena. Se a gente sentar, foi essa a narrativa. Se a gente sentar aqui e colocar na ponta do lápis, vai ser 6 por meia dúzia. E a narrativa é convincente. No sentido de, para que você vai pagar a mesma coisa que você vai ganhar para uma outra pessoa cuidar do nosso filho, se você é a pessoa mais adequada para isso? Afinal de contas, você é a mãe dele. Você é a mãe. Então, é uma estrutura de domínio e de cercar essa mulher para que ela não saia daquele ambiente doméstico e assim você consegue exercer todo o seu poder de influência sobre ela, que quando você vai ver, você não pôde trabalhar, e não é porque a pessoa falou abertamente não vai trabalhar, é porque ela veio com essa argumentação totalmente desprovida de equidade de gênero, porque você naturalmente está ganhando mais do que essa mulher. Porque a estrutura da sociedade te botou para crescer. O quanto a sua carreira foi impactada depois que você teve esse filho. Mas isso eu estou falando só da questão do trabalho. Quando a gente para pensar, todas nós, muito provavelmente, já sofreu alguma violência na vida. Até quando a gente consegue ter consciência sobre isso, a gente vê que todas as mulheres sofrem violências. Então, quando a gente está na rua dirigindo e alguém nos dá uma fechada e fala volta pro tanque, Dona Maria, nós estamos sofrendo violência. Porque o nosso direito de conseguir estar ali, dirigindo, circulando livremente na rua, está questionado por um homem. Então, toda vez que a gente percebe que a gente sofre essas violências veladas, que a nossa capacidade é reduzida, às vezes a gente está numa rodinha de amigos,
Quando a mulher vai abrir a boca para falar alguma coisa, o marido dela já vai falar, ai, lá vem ela falando besteira. Ai, não é assim. Ai, ela tá louca. Ai, toda vez que a gente briga, ela fala essas coisas sobre mim, mas ela sabe que não é assim que as coisas funcionam. São inúmeros exemplos de que você vem sendo explorada psicologicamente, financeiramente, quando você percebe que você deixou de construir sua carreira, que você deixou de construir de correr atrás dos seus próprios interesses, em detrimento do seu relacionamento, você acabou vítima de violência. Porque você acabou Sim. deixando de fazer coisas que você queria, que você pretendia, que o próprio sistema patriarcal também te jogou dentro de casa. É um serviço, né? No final das contas, né? A maternidade, o estado de estar em casa como do lar, é um serviço das mulheres a favor do capitalismo, né? Que a gente Sim. sirva para que os homens cresçam, né? Então é difícil a gente discutir feminismo, igualdade de gênero, sem trazer essas questões. E é engraçado, assim, é engraçado também como às vezes a palavra feminismo já traz um peso com ela até mesmo para as próprias mulheres, né? Eu escuto muitas vezes muitas mulheres sendo contra o feminismo, né? Eu já ouvi, assim, eu confesso que eu já saí de grupos de amigas de colégio, assim, porque eu realmente não. Você tá ali lutando por algo que é nosso, né? E elas estão ali, porque a mulher que deixa pelo do sovaco grande, porque feminismo é isso, porque ela quer saber. E ela coloca o feminismo num lugar que não é o dele, né? Que não é o dele. E que ter pelos e que isso não é isso não define o feminismo. Na Né? Ele verdade, teve muito até. são escolhas, né? Exatamente. Na verdade, o que elas não entendem é que essa questão de me depilar ou não é uma questão que eu não preciso fazer isso para agradar um homem. Eu faço isso se eu me sentir bem assim. Agora, se eu não me sentir bem assim, eu não faço. É uma conquista minha, né? Da minha personalidade, enfim. E eu vejo muitas mulheres falando sobre isso. E teve até um caso muito engraçado, assim, triste, que uma pessoa falou sobre isso, usou justamente esses termos, né? De essas feministas loucas que ficam aí, ficam não sei das quantas, deixam isso, deixam aquilo, aquilo outro, tal, ficam fazendo baderna. E depois, numa outra ocasião, essa pessoa colocou um caso que ela passou na casa dela, onde ela pediu para que o parceiro dela guardasse as roupas do filho, e ele falou, não, isso é o papel do seu, que é mãe. Não é o meu papel. E aí a minha vontade no grupo foi de justamente falar, pois sabe essas feministas peludas que você estava criticando há esses dias atrás? Elas lutam justamente para que essas coisas não aconteçam. Só que aí eu preferi sair do grupo porque eu sabia que ali eu era minoria e que a minha visão era muito diferente de todas elas e acabei saindo. E é muito triste ver, assim, que as próprias mulheres não acreditam nas mulheres, né? Que as próprias mulheres, às vezes, depõem contra. Às vezes, por uma religião, e aqui eu não estou para criticar a religião, né? Mas, às vezes, por uma crença, às vezes, pela maneira como foram criadas. Eu, como mãe, eu sou mãe de um menino, e eu tento eu tento educar o Benjamin de maneira que ele não seja um machista. Porque eu vejo que muitas vezes o machista ele foi criado por uma mulher machista, né? Mas não porque ela quer, mas porque ela também foi criada dessa maneira. E vira uma verdade. E a gente precisa entender que, na verdade, o machismo ele é algo que ele existe e que ele precisa ser desconstruído. Né? Que ele precisa... Que assim... a gente também não pode ser ingênuo ao ponto de falar eu não sou machista, eu não sou... A gente precisa realmente perceber as coisas que a gente fala, perceber a maneira como a gente age e ir quebrando isso. É uma desconstrução. Ela existe. Eu fui criada... né, eu sou dos anos 80, eu fui criada com muitos pensamentos que são machistas, né? Onde a mulher, menina, senta direito, você é menina, você precisa me ajudar porque você é menina, você precisa limpar a casa pra mim porque você é menina, né? Você precisa... E quando você casar? Até hoje, né? Às vezes você ouve assim, nossa, mas precisa saber cozinhar, porque vai casar como? Né? Esses tipos de conversa que você vê dentro da sua própria família. Né? Porque a gente foi criada realmente a gente foi criada por
por um mundo machista, né? As pessoas, a gente vê, isso tá enraizado na gente, né? A Valéria tá aqui falando que é uma coisa, a Valéria, beijo, vá! Que é uma coisa que a gente sempre conversa, que é sobre o respeito, né? Eu acho que quando há o respeito, quando há empatia, as coisas realmente começam a expandir, né? Quando a gente expande a nossa visão sobre as coisas, quando a gente percebe que, nossa, eu falei isso, nossa, foi super machista isso que eu falei, né? Não impede de eu... machismo. Exatamente, às vezes eu falo, mas eu tô reproduzindo uma coisa que minha avó falava e eu nem parei para pensar naquilo que estava falando. Aí você falou uma coisa muito certa, vira verdade. Quando a gente ouve da mãe, quando a gente ouve de pessoas das nossas antepassadas, a gente acredita muito. Por isso que a gente, enquanto mães de meninos, sobretudo, a gente tem uma baita de uma responsabilidade de criar os meninos de fora dessa realidade machista. Porque o fato é que as pessoas não entendem também que quando a gente fala em feminismo, a gente está falando de política. Sim. Feminismo não é lifestyle. Aí hoje eu acordei com uma vontade de ser feminista. Gente, feminismo é política. Política de equidade de direitos. Eu não quero nada além e nem a mais do que nenhum homem. Eu só quero o direito de estar ocupando o mesmo espaço que ele ocupa na sociedade. Feminismo Sim. é isso. Quantas vezes a gente vai conversar com alguma amiga e ela, porque feminista é aquela que mija na Bíblia e que bota os peitão na rua. Gente, não, feminismo não é isso. Aí eu sempre faço essas perguntas. Você acha certo que o engenheiro X ganhe 10 mil reais e a engenheira que faz a mesma coisa, tem até uma formação às vezes até maior do que a dele, ganhe 7 mil? O que você acha disso? Nossa, eu acho totalmente injusto. Ai, que legal, muito obrigada pelo seu posicionamento feminista. A gente só quer ganhar as mesmas coisas que os homens. Então a gente às vezes tem que fazer umas declarações assim, umas perguntas para convidar a reflexão. Sair com uma roupa curta. Você acha que isso dá o direito de um homem chegar e passar a mão em mim? Eu sou um objeto? Não, lógico que não. Você pode usar, você tem direito de usar o que você quiser. Obrigada, então você é feminista. Se você enxerga que o fato de eu estar com uma mini saia não faz de mim um pedaço de picanha exposto num açougue, você entende que o feminismo vem aqui para me mostrar isso. Que eu posso fazer o que eu quiser e eu mereço respeito por isso. Então, qualquer coisa que fuja do conceito mínimo de igualdade de direitos não é feminismo. Aí você está fazendo isso errado. Por isso que eu acho que é gostoso a gente convidar as pessoas para reflexão. O feminismo é lindo. Todas nós precisamos do feminismo. E se hoje nós estamos aqui, eu também sou dos anos 80, sou de 82. E se hoje eu tô aqui, tenho 37 anos e eu tô conversando com uma outra mulher fantástica falando de feminismo, é porque alguém antes de nós brigou para hoje a gente tá aqui batendo de frente, discutindo, levantando uma advocacia feminista pela perspectiva de gênero, ocupando os nossos espaços. Eles não são legítimos. Só que a gente ainda tá, anos-luz, né? Nossa, muito longe. Não vai ser para nós. Nosso trabalho de hoje, ele não é para nós, talvez ele não seja nem para os nossos filhos, mas a gente não pode desistir. Sim, e é o que a gente falou, né? Como mulheres, eu acho que a gente tem que ter essa consciência para criar, para educar os nossos filhos, entendendo que as mulheres não são mais fracas, né? Que sempre tem aquilo, eu não vou brincar disso porque ela é menina. E isso é engraçado, que às vezes vem do convívio de outras crianças, né? Não parte daqui de casa. E você vê que às vezes vem com umas conversas que você precisa realmente desconstruir, fazer entender que não é desse jeito, né? Que não é, filho, ela não é fraca por ser menina. Ela pode brincar disso por ser menina. Ela pode usar tal roupa se ela quiser, não tem problema. Do mesmo jeito que você também. Né? Eu acho que o preconceito seja qualquer, assim, ele é ruim, né? De menino não pode fazer isso quando você segmenta, né? Menino não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo. Menina é princesa, menino... Uma vez eu vi um vídeo muito interessante que falava sobre meninos e meninas, assim, e tinha um depoimento, assim, de meninos e meninas, e as meninas falavam assim... eu sofri muito, tipo, sei lá, uma mulher loira de olho azul, eu sofria muito porque as pessoas falavam, você é uma princesa, você é uma princesa. E eu não queria ser princesa, né? Eu não queria, eu queria ser forte, eu queria ser... E aí tinha o depoimento de um menino falando, eu queria que as pessoas vissem o quanto eu era sensível. Mas parece que é proibido o menino ser sensível, é proibido a mulher ser forte, né? Sempre tem essa separação, né? Quando somos seres humanos. Eu acho que quando a gente fala de empoderamento, Thaís, a gente tem que falar de empoderamento
feminino sim, mas mais do que isso, do ser humano, né? É o que você falou, a gente não quer nada mais. A gente só quer aquilo que é direito, Exato. Se né? você for parar E pra a roupa pensar, que eu vi, a roupa que eu vi, isso não me define. Eu vou contar um caso pra você, que eu nunca contei. Nunca contei. Eu tava no metrô uma vez e eu tava de vestido. E o metrô tava vazio e eu percebia que sempre tinha um cara perto de mim e eu não entendia porque eu tava vazio, por que tava tão perto toda hora? E eu me afastava e eu percebia que ele sempre se aproximava. E aí eu percebi que ele tinha um celular na mochila, ele empurrou a mochila para próximo de mim, assim, com o pé, e na hora que eu percebi, eu vi que tinha um celular me filmando por baixo da minha saia. E eu confesso que na hora eu fiquei congelada. Na hora eu me senti culpada de estar de vestido. Na hora eu me senti estuprada. Na hora eu me senti violada. Na hora eu me senti tudo que você possa imaginar. De ruim eu me senti naquela hora. E eu não contei isso pra ninguém, porque eu me senti culpada por estar daquele jeito. E olha que loucura, né? Como essas coisas fazem que eu nunca mais, se eu tivesse que pegar o metrô, eu nunca mais usei vestido pra usar, pra pegar metrô. ai, E isso é Sheila, muito sinto triste. muito, viu? Eu sinto muito Isso é porque muito. isso te marca. Se você tá falando sobre isso hoje, é porque tá dentro de você. Sim, e é muito triste, né? Como a gente, como mulher, é julgada realmente pela roupa que a gente veste, é julgada pela maneira como. E como a sociedade se vê como dono da mulher, né? Como realmente um objeto, como realmente algo que a gente. Que eu tenho que estar à disposição. Isso a gente vê no carnaval, por exemplo, né? Que você tá passando e as pessoas te agarram pelo braço como se você fosse obrigada ali. E como a gente é julgada por estar ali, se você tá ali, é porque você tá suscetível a isso, você tá se expondo a isso. Nossa, sim. É E muito, é muito faz muito triste. tempo que isso aconteceu com você? Eu ainda era casada. Então deve fazer aí, eu nem tinha filho nem nada, isso deve ter, sei lá, uns 10 anos. Nem era a conduta do cara, não tinha nem previsão legal. Para você ter uma ideia de como essas coisas acontecem, você trouxe exemplos da lei de importunação sexual. É uma lei que foi sancionada em 2018. E ela veio para trazer, para prever esses casos, porque eram muitos. Não sei se você se lembra de um caso bizarro que aconteceu em São Paulo, que o cara se masturbou e ejaculou no ombro da moça no ombro, dentro do ônibus, e o cara foi preso, enfim, ele basicamente foi quase ele foi linchado, né, pelas pessoas que estavam dentro do ônibus porque a moça reagiu, mas ele não pôde ficar detido porque ele não tinha tocado, né? O crime sexual ele pressupunha que você tocasse na outra pessoa. E como ele ejaculou e aquilo foi de longe, é impensável, é inimaginável. O cara foi solto, assim, o movimento. E aí quem fez o movimento do grande barulho? O movimento feminista, que bateu e lutou, brigou. Isso virou política, foi atrás de. Já eram projetos de leis antigos que muitas vezes não encontraram a verdadeira. Né, não foi abraçado verdadeiramente por quem tinha capacidade de promover, né, nas casas legislativas, enfim, pudesse construir essa lei. E finalmente, em 2018, depois desse caso horrível, é que foi sancionada a lei da importunação sexual, que ela também prevê essa questão do carnaval. Porque os caras no carnaval, eles acham que a mulher está ali e ela está à disposição. Então, a gente atendeu diversos casos no meio do bloquinho que a pessoa teve o seu top, né, parte de cima da blusa arrancada, o cara saiu balançando a parte de cima do sutiã da menina na rua e a menina falou, e aí, eu vou na delegacia, eu vou procurar a polícia, eu vou aonde? O bloco está em movimento, onde tem uma delegacia? Então, todos os policiais foram treinados para recepcionar as denúncias de importunação sexual e investiram em formação dos policiais para a reprodução do retrato falado. Por quê? Porque acontece muito. As mulheres ainda Sim. são muito coisificadas, né? Nós somos muito objetificadas. Então, infelizmente, a gente precisa prever. Então, esses casos de vagões de trem, vagões de metrô, importunação na rua, o psil, o fio-fio já não passa mais batido. Mas é novo, é de 2018. Ainda não tem 2 anos. Mas, Que enfim, pena. foram Que pena, mas passos. foi uma vitória, mas que pena que chegou só agora, né? Mas são passos que nós estamos conquistando ano a ano e que a gente não pode parar.
que são esses movimentos, né? Esses movimentos de lutas pelas mulheres, de lutas por igualdade, de lutas para que a gente exista e não apenas subsista, né? Para que a gente não sobreviva e a gente possa viver com dignidade, é que a gente precisa lutar pela política de igualdade de direitos, nada mais do que isso. Não tem a ver com pelos, não tem a ver com maquiagem, tá? Maquiagem, pelo, são decisões pessoais. Eu posso ser feminista e lutar por todos os meus direitos, mas eu não gosto de pelos. Isso não diz respeito sobre o meu posicionamento político, sobre a minha ideologia. E sim isso diz respeito sobre mim, sobre o meu corpo, sobre como eu me sinto bem. É que, exatamente, na verdade, quando a gente começa a discutir muita questão de política, da política do feminismo, é que a gente começa a perceber como os nossos corpos, né, os corpos femininos foram criados para servir. Então, sim, quando a gente está falando de feminismo, e a gente está falando de relacionamentos, a gente vê muitos homens falando, nossa, a mulher peluda é nojenta. Nossa, você que olha, eu já ouvi, não eu propriamente dita, porque eu não sou uma pessoa desconstruída e eu não estou desprendida. Eu sou uma pessoa que depila. Então, você não vai me encontrar, apesar que na pandemia é possível, mas você não vai me encontrar com a sovaca cabeluda na rua. Mas uma pessoa falou pra mim, eu deixei de ficar com uma mina porque era nojento aqueles pelos dela, aqueles cabelos dela no sovaco. Mas levanta o braço aí que eu quero ver o teu. Então, assim, fomos criadas, né, para atender esse padrão de ideação de homens, né? Nós devemos ser lisinhas. A gente vai mais, a gente vai falar também de preconceito, bombadas, de racismo, siliconadas. Vocês ouviram a discussão sobre... Ai, desculpa, será que a hora permite? Eu vou falar menos, vai. A história da periquita rosa. Você lembra dessa história? Não lembro. Totalmente racista. Talvez pelo nome, eu não lembro, mas pelo caso. Por que houve esse movimento para falar? Os caras usavam a palavra buceta rosa. O que era isso? Era vagina de mulher branca. Vagina de mulher branca é mais rosada, ao passo que de mulher negra, de mulher... a Juliana aqui falou, sim, na Copa. E aí, os brasileiros chegavam nas mulheres estrangeiras e falavam para elas repetirem, buceta rosa. Por quê? Porque eram brancas, as nórdicas, super brancas. Ou seja, racismo de nós... Não sei se você já viu, tem cirurgia estética vaginal para redução de lábios vaginais, enfim, para atender padrões exigidos por quem? Por homens. Então, quando a gente começa a perceber que a cultura da depilação, a cultura da vagina certinha, ou certinha, digo, dentro de quais padrões também, porque eu não consigo pensar num padrão, mas exige-se das mulheres magreza, cabelo liso, barriga, cinturinha fina, tanquinho, né? Roupa, que elas estejam dentro desses padrões, extremamente maquiadas, enfim. Tudo isso só deflagra uma estrutura de objetificação do corpo da mulher. Então, quando a gente começa a estudar o feminismo, a gente começa a tomar consciência dessas coisas. Aí algumas mulheres deixam de fazer algumas coisas porque percebem que faziam pelos outros, não por si. Exatamente. Então, se você malha porque você gosta, faz bem para sua saúde, você gosta de ser magra, você gosta de ser depilada, continue assim, você está fazendo por você. Agora, se você fazia para agradar o boy, pode parar, tá tudo errado. E aí você começa a entender que é sobre você e não é sobre os outros. Então, por isso que a gente vê muita feminista que largou mão, porque conseguiu entender que a cultura patriarcal objetifica os nossos corpos. Então, a gente faz porque a gente quer, não porque os outros querem. Aí, assim, a gente vai discutindo e desconstruindo também esses padrões sociais que nos foram impostos goela abaixo. Né? Exatamente. Já tá, olha, já deu 9 horas. Como assim? Nossa, já! Você acredita? A gente começou um pouquinho depois das 8. Então a gente tem aí, acho que 1 ou 2 minutinhos para poder se despedir. Eu confesso, assim, que eu faria mais 1 hora tranquilamente, conversaria. É um assunto que me interessa muito, que mexe muito comigo. Uhum. Porque é aquilo que você falou, né? Quando a gente para olhar a nossa história, a gente vê o quanto a gente foi massacrada até aqui. E o quanto somos fortes, porque estamos aqui. Hoje, falando abertamente,
eu expondo aqui algo que aconteceu comigo abertamente, né, para que eu... Porque realmente, hoje eu acredito que a gente é muito... que a gente pode mudar isso, né? Por mais que não seja aquilo que você falou, por mais que não seja pra gente, mas que pelo menos a gente lute para uma geração que vem aí totalmente transformada, sabe? Totalmente com uma cabeça aberta. Que nós, como mães, a gente possa realmente educar os nossos filhos com essa cabeça, sabe? Com uma cabeça de igualdade, com uma cabeça de respeito, com uma cabeça longe do machismo, né? E que nós, como mulheres, e possamos também deixar de ser machistas e repetir muitas vezes coisas que vêm ali que a gente nem percebe que é machismo, né? A gente reproduz sem querer, é muito triste. Exatamente. E que isso não venha como uma culpa, né? Que isso venha mesmo como um esclarecimento para que a gente se transforme. Tá todo mundo suscetível ao erro, tá todo mundo aqui nessa vida para acertar e errar, mas eu acho que mais importante que isso é aprender, né? Nossa, a gente começar a olhar para a vida com outro olhar. Começar a perceber que a gente está evoluindo, que o ser humano está evoluindo, né? E isso me deixa muito feliz, assim. Poder te conhecer realmente foi um presente mesmo. Eu espero que não pare aqui. Já pediram uma segunda. A gente marca, pô, a gente continua, com certeza. Olha, eu vou te dizer, eu fiz um monte de anotação, eu não perguntei nem metade do que eu... Na verdade, eu não perguntei nada. Tinha aqui sobre lua de ela, tinha aqui... um monte de coisa. Tinha um monte de coisa. Tita, porque é muito assunto. Quando a gente se propõe a falar, ainda mais quando a gente entra nessa questão do feminismo, e quando a gente consegue abrir o leque e falar, gente, o feminismo não é esse monstro, pelo contrário, a gente só está discutindo sobre a nossa existência digna na sociedade. Eu amei conversar com você. Olha, eu sinto de verdade, de todo o meu coração, pelo que você vivenciou no metrô. E assim, eu fico muito grata por você ter confiado em mim. Foi um momento de uma conversa comigo que você se abriu para falar. Que bom que você pôde colocar isso para fora, porque é uma maneira de você começar a ressignificar isso dentro de você. E eu estou à disposição, quando você quiser. A gente marca um bate-papo de novo, a gente vai trocar nossa ideia. Tem um monte de coisa pra gente falar. Eu amei você é muito querida. Muito obrigada. Conte com a ela fala em nome das outras 5, que são mulheres incríveis. Assim, elas fazem aposta pra ver quem é mais maravilhosa. Todas empatam, assim, um negócio incrível. Ai, o lindo! Sim. Olha aqui, o Benjamin. Vai ser uma geração totalmente diferente. Tudo bem, querido? E eu agradeço muito, muito obrigada mesmo. Vamos combinar, então, da gente fazer essa segunda, a gente... Para falar de muitas outras coisas, esse assunto realmente é muito abrangente. Eu espero que tenha trazido muita informação mesmo para as pessoas em relação à maneira como a gente vive e que a gente não trate aquilo que é desprezível como normal. É verdade. Né? Que a gente realmente acabe ressignificando toda essa maneira de pensar. E que a gente, mais do que isso, a gente consiga ganhar o respeito das pessoas, não como uma visão de que somos as loucas lutando por, sabe? Mas que a gente realmente ganhe o respeito até das mulheres, dos homens, de como a gente só quer aquilo que é nosso, né? Por direito. Somos tão lindas, somos tão poderosas, tão fortes. Somos dignas, né? Nós merecemos. Querida, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui. Agradecer as pessoas queridas que comentaram muito, minhas amigas maravilhosas que estão aqui. Olha, minha sócia está aqui comentando que ela é minha mentora junto. Na verdade, não sei como classificá-la, né? Nós montamos o nosso negócio. A advocacia feminista existe por causa da Bruna. Que linda! Parabéns, Bruna. Nessa desconstrução diária, né? E desconstruindo o machismo no judiciário. Na disputa da narrativa, viu? Porque as coisas não vêm muito fáceis, não. Sim, mas somos muito fortes. Conseguiremos, tenho certeza que a gente vai realmente conseguir ganhar o nosso espaço. Na verdade, não é nem ganhar o nosso espaço, né? É estar onde a gente tem que estar mesmo. Verdade. Acho que a gente já deu muitos passos nisso, né? Trilhando para isso.
Muito obrigada novamente, muito obrigada mesmo. E ó, já tá feito o convite para a segunda parte. Vê Iremos, sua agenda e a gente confrontar essas agendas e vamos marcar. combinado. Um Beijo, beijo querida. muito carinhoso. Viu? Obrigada, viu? Beijo. Beijo para Tchau. todo mundo que participou. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.